Agora eu vou explicar para vocês um pouco mais a respeito de Jesus Cristo. Nós vamos entender e conseguir enxergar melhor, um pouco melhor, de quem é Jesus através dos ensinamentos que estão na Bíblia. E eu quero que vocês escutem algo. A Bíblia diz assim: entrem pela porta estreita. Quem é que diz isso? Entrem pela porta estreita. É Jesus. Então é Jesus Cristo falando. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e ampla o caminho que leva à perdição. Então Jesus fala que dá a entender que vão existir duas portas. Uma é uma porta estreita e outra é uma porta larga, cujo caminho ele é amplo. E amplo é o caminho que leva à perdição. Então, você tem aqui diante de você uma porta estreita e uma porta larga. E ele fala, e Jesus, qual é a ordem de Jesus? Depois você vai entender o que isso tem a ver com Jesus. E por que isso vai nos fazer enxergar melhor quem é Jesus. Tá? Então tem duas portas. Por que Jesus Cristo fala para nós entrarmos pela porta estreita? Que é a porta menorzinha, mais apertada. Por quê? Sendo que do lado dela tem uma porta larga, cujo caminho ele é espaçoso. Bom, nós vamos descobrir ainda. Então, em Mateus capítulo 7, versículo 13 a 14, vocês podem ir lá na Bíblia de vocês, se vocês quiserem, diz o seguinte: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ele. Então, por que Jesus Cristo que nós viemos entrar pela porta estreita? Porque a porta larga, e cujo o caminho ele é amplo, ele leva à perdição. E são muitos os que entram por ele. Então note uma coisa, muitos, a Bíblia diz que são muitos. Quando a Bíblia diz que são muitos os que entram, é porque realmente são muitos, é porque existe uma multidão de pessoas entrando pela porta larga e pelo caminho, né, amplo. Por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil. E é aí que diz o versículo 14, mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida. Então é por isso que Jesus Cristo diria que nós devemos entrar pela porta estreita. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Então, tanto a porta, a entrada, quanto o caminho, ele é apertado, que vai te levar à vida. Então imagine uma porta, um caminho, e o fim desse caminho é a vida. No caso, a vida eterna. E a Bíblia diz o seguinte, e são poucos os que entram. Quando a Bíblia falou do caminho largo, ela falou assim, e são muitos os que entram. Então aquele caminho largo, espaçoso, a Bíblia diz que são muitos os que entram pelo caminho largo. Quando se refere ao caminho estreito, né, a porta estreita e o caminho apertado, ela diz que são poucos os que... A Bíblia diz o seguinte, são poucos os que a encontram. Ela nem diz que... Quando se refere à porta larga, ele diz que são muitos os que entram por ela. Quando se refere à porta estreita, ele já não fala que são poucos os que entram por ela. Ele diz que são poucos os que a encontram. Então quer dizer que são menos ainda as pessoas que entram por ela. E é isso que nós temos que entender. Vão ser poucas as pessoas que vão encontrar a vida eterna. Porque a Bíblia diz que, no caso, o resultado final desse caminho, dessa porta estreita, desse caminho, é a vida. No caso, uma referência à vida eterna. E se são poucos as que encontram, são menos ainda as que entram por ela. É só porque vocês já vão entender. Eu vou dar seguimento aos estudos, depois eu vou voltar para cá e vocês vão entender melhor o que é essa referência a essa porta, do que se refere, o que Jesus está se referindo quando ele fala de uma porta estreita e um caminho apertado. O que é essa porta? O que é esse caminho apertado? Vocês já vão entender. Tá? No finalzinho eu vou voltar para cá e tudo vai ficar nitidamente claro e fácil de se entender. E isso daqui é importantíssimo para que nós venhamos entender e aprender mais a respeito de Jesus, tá bom? Vocês vão se surpreender. João, capítulo 10, versículo de 9 a 10, diz o seguinte. O versículo 9. É Jesus falando, tá bom? Eu sou a porta. Entenderam? Jesus, ele abre a boca e diz, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Ou seja, essa porta bem aqui que Jesus falou, a porta, mas entrar pela porta apertada é Jesus.
Então Jesus é essa porta apertada, essa porta estreita. Então quem entra pela porta estreita está entrando por Jesus. Está se aproximando de Jesus Cristo. E a Bíblia diz assim, são poucos os que a encontram. E vão ser poucas pessoas que vão encontrar Jesus Cristo. E vão ser menos ainda as pessoas que vão seguir Ele. Isso daqui não sou eu que estou falando, está escrito bem aqui. A Bíblia diz que são poucos os que vão encontrar. Quando a Bíblia fala sobre entrar pela porta larga, ela fala que são muitos os que vão entrar por ela. Mas quando ela fala da porta estreita, ela fala que são poucos. Se é porque são poucos, é porque são muito poucos. Então, são poucos os que vão a encontrar. Ele nem falou de entrar. Ele falou de encontrar. Vamos seguir em frente. Eu sou a porta. Quem entra por mim, ou seja, quem entra por Jesus Cristo, será salvo. Por quê? Porque quando você entra por Jesus Cristo, você está entrando por uma porta estreita e por um caminho apertado. O que significa? Tem muita gente que não entende. Sabe? As pessoas, elas ainda não entenderam. Eu vou falar uma coisa para vocês que vocês vão ouvir pouquíssimas pessoas, pastores ou pessoas falarem. Tá? A porta, ela já é estreita. Tem muitas pessoas que acham assim, o fulano é cristão, porque fulano ele é cristão já, ele creu em Jesus. E quando tu vai ver a vida da pessoa, a pessoa tem uma vida de orgulho, de soberba, ela tem uma vida carnal, uma pessoa, um jovem carnal, né, que se relaciona intensamente, que vai para lugares que não deveria ir, que um cristão não deveria ir, e tem atitudes que um cristão não deveria ir. Mas as pessoas dizem que é cristão porque um dia creu em Jesus. Só muda que a Bíblia diz que a porta de entrada ela já é estreita. Então o que acontece? Para te entrar por essa porta, tu tem que matar a tua carne, tu tem que matar o teu eu, tu tem que dizer não para o mundo. Então, se a pessoa ela diz que ela é cristã e que ela entrou pela porta, que ela está seguindo Jesus Cristo, e o mundo está dentro dela, e ela está entregue ao mundo e aos prazeres do mundo, e você olha para aquela pessoa e vê nitidamente um mundo dentro dela, você vê dentro dela bandas de rock que não são cristãos, você vê dentro dela séries que não são cristãs, filmes, músicas, tudo que não é cristão está lá dentro daquela pessoa. E os pastores e as igrejas apontam e falam, é um cristão, porque creu um dia em Jesus Cristo, porque foi lá na frente, creu e depois se batizou. E se ele confessa o nome de Jesus, então ele é batizado com o Espírito Santo. Só muda que a Bíblia diz que a porta de entrada ela é estreita. E Jesus diz, eu sou essa porta. Ele diz, eu sou a porta. Jesus é aquela porta que leva a vida. A porta estreita e o caminho apertado leva a vida. E quem é que leva a vida? Quem é que tem essa vida dentro de si? É Jesus. Jesus é que é uma referência a Jesus. Você quer ter a vida eterna, você tem que ir até Jesus Cristo e entrar por ele, entrar por essa porta chamada Jesus Cristo. E você vai ter a vida eterna. Mas tem que entrar pela porta. A Bíblia diz a porta, ela é estreita, ela não é larga. A porta de entrada de um cristão não é uma porta larga. É uma porta estreita. Então você vai ter que negar a si mesmo, vai ter que dizer não para sua carne, não para a sua natureza humana. Então não existe isso de uma pessoa que diz ser cristão e tem um mundo dentro de si. Porque a Bíblia diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se o amor do Pai não está nele, e o amor é uma referência ao Espírito Santo, esse amor do Pai é uma referência ao Espírito Santo, é porque aquela pessoa não é cristã. Então entendam, para que tu venha entrar por essa porta estreita, é necessário que você venha se despojar, venha remover o mundo de dentro de você. Você não pode entrar, é impossível uma pessoa entrar por essa porta estreita carregando o mundo. É impossível, você tem que pegar o mundo e lançar para fora da tua vida, para que você possa entrar por aquela porta estreita, que é Jesus. Olha para Jesus Cristo, o mundo estava dentro de Jesus Cristo? Não estava. Então você tem que remover. Remover isso, porque isso não existe em Jesus. Então, para seguir Jesus Cristo, tem que remover isso da sua vida. Isso é seguir Jesus. Tá? Então, o que nós aprendemos agora? Que Jesus Cristo, ele é a porta. Ele é a porta que nós devemos entrar. Só existe uma porta que leva à vida. E só existe uma porta que leva à perdição. A porta larga leva à perdição, leva ao inferno. A porta estreita, ela vai levar à vida. E essa porta, ela é Jesus. Então a porta estreita que a Bíblia fala é Jesus Cristo. Ou seja, através de Jesus Cristo, eu adquiro a vida eterna.
através de Jesus. E longe de Jesus Cristo, se eu não entrar por essa porta estreita que é Jesus, só me resta uma porta, que é a porta larga. Então, ou eu entro por uma porta ou pela outra. Quem não entrou por Jesus, entrou pela porta larga. E a porta larga te leva direto para o inferno. Uma vez eu vi um pastor pregar algo que eu achei incrível. Ele falou assim, que a gente sempre, quando ele lia a respeito da porta larga e a porta estreita, ele sempre chegava assim, que a porta estreita, ela digamos, é como se fosse o caminho, na verdade, ele entra pela porta estreita e o caminho da porta estreita é um caminho apertado, mas é um caminho que faz assim, ó, que ele vai subindo. Já o caminho da porta larga é um caminho que vai descendo. Ou seja, um vai subindo, ou seja, cada passo naquele caminho apertado, que leva à vida, é como se fosse um passo cada vez mais, cada passo fosse um passo para mais perto de Deus. Já o caminho largo, ele vai ladeira abaixo. Então, cada passo que você dá, você tem indo ladeira abaixo. Tá? Cada passo que você der, você está se aproximando. É um passo a mais para ir para o lago de fogo, para o inferno, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Jesus, então o que nós aprendemos? Que Jesus Cristo, ele é a porta estreita, tá bom? Quem entra por mim será salvo. Por que será salvo? Porque olha o que diz aqui. Entrem pela porta estreita, por larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, são muitos que entram. Versículo 14, mais estreita é a porta e apertado é o caminho que leva aonde? A vida. Essa vida é uma referência à vida eterna. E depois diz, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Por quê? Porque o caminho que leva, né, após entrar essa porta estreita, é a vida. Agora vocês entenderam por que não existe isso de cristão carnal? Cristão que tem um mundo dentro de si. Quem tem um mundo dentro de si não é cristão ainda. Não se converteu, não é cristão. Então, se você ainda tem um mundo dentro de você, é porque você ainda não entrou pela porta estreita, porque não tem como entrar pela porta estreita tendo um mundo dentro de si. Se você for olhar para Jesus Cristo, não existe um mundo dentro dele. Então, como é que você vai entrar tendo um mundo dentro de si? Não tem como. Você tem que remover o mundo, porque a Bíblia diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não está nele. Então, vamos seguir em frente. Eu sou a porta estreita, quem entrar por mim será salvo, entrará, sairá e encontrará pastagem. Isso daqui é uma referência a quando Jesus Cristo estava se referindo a ele ser a porta do redil das ovelhas. Em que, no caso, as ovelhas, que são hoje, no caso, as pessoas que vão ouvir a voz dele, que são os cristãos, os seguidores de Jesus. A Bíblia diz que as minhas ovelhas, elas vão ouvir a minha voz. E elas vão reconhecer que aquele é o Senhor dela, é o pastor delas. Mas quando vier o lobo, eles vão ouvir a voz do lobo, mas não vão reconhecer. Eles vão ouvir e vão falar, calma, essa não é a voz do meu pastor. E vão rejeitar aquela voz, aquele ensinamento, aquela doutrina que não veio da boca do pastor delas, que é Jesus. Então ele vai levar ao lugar de pastagem, ou seja, Jesus Cristo esse caminho que a Bíblia diz, um caminho apertado, estreito, que leva à vida eterna. Por que ele é estreito e apertado? Porque você vai ter que estar constantemente negando a si mesmo. Você tem que crucificar a sua carne. Mas nele você vai encontrar pastagem, ou seja, você vai encontrar alimento espiritual. É nele que você vai encontrar forças para se manter de pé na vida cristã. Aí o versículo 10 diz o seguinte: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, mais uma vez, você vê que um versículo bate com o outro, que fala assim, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, Jesus veio para que nós viemos a ter vida dentro de nós, para que nós viéssemos a ser vivificados. E o versículo passado disse, mais estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida. E olha o que Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, em abundância. Então, a porta estreita é Jesus. Tá bom? Então essa porta estreita, tão conhecida, tão famosa, é Jesus Cristo. E nós devemos entrar por ela. O Espírito Santo nos mostra a porta estreita, mas é uma decisão nossa entrar por ela ou não. Porque quando Jesus nos leva, quando o Espírito de Deus nos leva diante dessa porta que é Jesus, nós vamos olhar e vamos ver que ela é uma porta estreita e que o caminho é apertado. Mas o que vai acontecer? Quando as pessoas olham e veem que a porta é estreita, elas vão ter duas opções. Ou elas vão falar,
eu vou por ela, eu estou disposto a entrar por ela, ou elas vão olhar e vão falar, não, vai ser uma caminhada muito difícil. Eu já tenho visto, né, isso acontece muito com quem nasceu em meio evangélico. Eu já ouvi o fulano, o ciclano, eu vi que a caminhada deles cristã foi muito difícil. Então eu não quero pagar esse preço de entrar por esse caminho apertado. Entendo que é Jesus que nos leva, que nos revela, Jesus não, tipo, é o Espírito Santo que nos leva até Jesus e que nos revela Jesus, que nos revela essa porta estreita. E é uma escolha nossa, a partir desse momento, uma escolha nossa. O Espírito Santo nos levou, nos mostrou, nos deu entendimento da verdade, que é Jesus. E aí é uma escolha nossa, entrar por ela ou não. Só que quem olha sabe que o preço é alto. Então é por isso que muita gente vai chegar diante da porta, como diz aqui, ó. E são poucos os que a encontram, referente à porta estreita. Por quê? Porque muitos vão estar diante dela, vão encontrar, poucos vão encontrar ela e menos ainda vão entrar. Por quê? Porque quando encontrarem a porta estreita e verem que o caminho é apertado, vão falar, não, eu não quero, eu vou, cara, por que eu vou me privar dessas coisas? E eles vão se entregar. Né? Se entregar, e aí o que vai acontecer? Eles vão pela porta larga. Tá? Então não existe isso de um cristão carnal, ou um cristão que carrega o mundo dentro de si. Essas pessoas dentro da igreja, que carregam o mundo dentro de si, que são carnais, elas estão dentro da igreja, perfeito, mas o caminho que elas entraram não é o caminho estreito, apertado, que leva à vida eterna. Não. É o caminho largo e espaçoso, que leva à perdição. Então é possível uma pessoa estar na igreja e escolher o caminho largo. E é possível uma pessoa também estar do lado daquela mesma pessoa que escolheu o caminho largo lá na igreja, adorando junto com ela, mas essa pessoa escolheu o caminho estreito e apertado que leva à vida eterna. Um não vai ter vida dentro de si e o outro vai ter vida. Vida em abundância, vida plena. Por quê? Porque decidiu entrar por Jesus. Tá? Que é a porta. Então o que nós aprendemos hoje a respeito de Jesus? Que Jesus é essa porta de entrada. É a porta de entrada para o reino, para a vida eterna. Então, vamos seguir em frente aqui. Eu sou a porta. Então já li isso. Agora vamos para João capítulo 14, versículo 6 a 9. Diz assim: respondeu-lhe Jesus, no versículo 6, eu sou o caminho. Entenderam agora? Ou seja, Jesus Cristo é a porta estreita e Jesus Cristo é o caminho. Então isso que nós aprendemos agora, Jesus Cristo ele é a porta estreita, que o Espírito Santo nos revela para que nós possamos entrar por ela. E também Jesus Cristo é o caminho apertado, que leva aonde? A vida. É por isso que Jesus Cristo ele diz aqui que ele veio para que nós venhamos a ter vida e a tenhamos plenamente. Porque Jesus Cristo é a porta de entrada e Jesus Cristo é o caminho apertado. Então, poucas são as pessoas que vão encontrar, né, que o Espírito Santo vai revelar Jesus Cristo para elas, e menos ainda vão ser aquelas pessoas que vão decidir entrar por aquele caminho apertado, entrar por aquela porta estreita. Por quê? Porque o preço é alto. E as pessoas vão ver, vão medir, vão falar, não quero pagar esse preço, eu não estou afim. É muito pesado. Eu vi as pessoas aqui ao meu redor que escolheram, que pagaram o preço, e eu vi o quanto aquelas pessoas sofreram, o deserto que elas entraram. E aí muitas pessoas vão recuar e vão falar, não vou. Eu vou continuar na igreja, vou continuar frequentando, participando das atividades, no ministério de louvor, mas eu não quero pagar esse preço. Tá? Muita gente vai agir assim. Então, e é isso que vai separar. Existe a parábola, não sei se vocês conhecem, a parábola das 10 virgens. É isso que vai diferenciar as prudentes das imprudentes. As prudentes vão ser aquelas que vão... Para as 10 vai ser revelado Jesus Cristo. As 10 o Espírito de Deus vai levar elas até a porta estreita. Mas somente 5 delas, das 10 virgens, somente as 5 que são as prudentes, vão entrar pelaquela porta estreita. E as outras 10 não vão entrar. É por isso que quando vier o noivo, elas vão bater lá para querer entrar, mas já não fechou a porta. Elas não vão mais conseguir entrar pela porta. Por quê? Porque o tempo esgotou. Elas viram a porta estreita, viram que era difícil entrar, mas eu vou aguardar mais um pouco aqui, futuramente eu entro. E até que vai ter uma hora que a porta vai se fechar. E aquelas que entraram pela porta estreita, elas vão estar com Cristo e vão cear com ela. Mas aquelas que ficaram brincando, se divertindo, gozando dos prazeres, terreno, e não quiseram pagar o preço para entrar, porque que é necessário pagar para entrar por aquela porta estreita e seguir pelo caminho apertado, elas vão ficar de fora. Então o que a Bíblia diz? Que vai existir um momento que o tempo vai se esgotar. A Bíblia diz lá, fechou a porta
As 5 prudentes estavam para dentro e as 5 imprudentes estavam para fora. Elas batiam, queriam entrar e não conseguiram. Ou seja, para elas o tempo esgotou, acabou. Elas ouviram tanto a palavra de Deus, tanto a verdade, e rejeitaram que chegou uma hora que o tempo para elas de aceitar Jesus Cristo acabou. E aí Jesus não aceitou mais, acabou. A mente se cauterizou. Então nós temos que ter cuidado com isso. E entrar de uma vez por todas, agora, por essa porta estreita e esse caminho apertado que leva a vida eterna, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje eu estou vivo, amanhã eu posso não estar mais. Né? E a Bíblia diz que só vai estar no reino dele quem perseverar até o fim. Se você não estiver nesse caminho estreito, apertado, quando você morrer, se você estiver no caminho largo, gozando dos prazeres da carne, pecando, vivendo uma vida de pecado, o que vai acontecer é que você vai para o inferno. Se você estiver na porta estreita, negando essas coisas, negando a sua carne, dizendo não para as paixões, quando você morrer, você vai estar com Cristo, lá no reino dele. Então é isso que vai diferenciar as 5 prudentes das 5 imprudentes. Porque 5 vão entrar pela porta estreita. As outras 5 vão ser aquelas que vão, ó, a Bíblia diz aqui assim, mais estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que entrarão. A Bíblia diz que são poucos, não, poucos são os que o encontrarão. Então o que vai acontecer? As 10 virgens vão estar diante dessa porta estreita, mas 5 delas vão entrar, e as outras 5 não, porque não vão querer pagar o preço que aquelas 5 vão pagar. Elas vão pagar um preço altíssimo, altíssimo, tá? Altíssimo. E o preço para seguir Jesus Cristo é o preço mais alto que existe. Não existe nada na terra mais difícil do que seguir Jesus Cristo. Mas é o único caminho que leva à vida. A vida está em Jesus. Então quando você entra, mesmo sendo difícil, você vai ter vida dentro de você. E uma vida em abundância. Você vai ser cheio de vida, de paz, de gozo, de alegria, de amor, de força. Já aquelas pessoas que não entraram pela porta estreita, elas não vão ter essa força. E elas vão ter que estar sempre indo para o mundo e encontrar força nas coisas do mundo, em momentos. Por quê? Porque elas rejeitaram a porta estreita e o caminho apertado. Nós aprendemos que a porta estreita e o caminho apertado é Jesus. Então na Bíblia, esse caminho e essa porta é Jesus. Tá bom? Já a porta larga e o caminho largo e a porta larga e o caminho espaçoso não é Jesus. Jesus é a porta estreita e o caminho apertado que leva à vida, tá bom? Então Jesus diz no versículo 6, João 14,6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho. Então Jesus é o caminho, eu sou a verdade. Jesus diz que ele é a verdade, então não há mentira em Jesus. Então nós acabamos de aprender que em Jesus não há mentira, porque ele é a própria verdade. Ou seja, muitas pessoas, na época de Jesus Cristo, tinham muitos filósofos. E até depois, antes também, nós conhecemos que existiam muitos filósofos, muitas pessoas em busca da verdade, tentando descobrir o que é a verdade, aonde está a verdade, em qual religião eu posso conseguir encontrar essa verdade, essa vida, aquilo que me falta, aquele propósito, né, de existência. E o que Jesus disse? Eu sou a verdade, ou seja, a verdade que vocês tanto procuram sou eu. E se Jesus é essa verdade é porque nele não há mentira. Ou seja, a única religião que não há mentira não é uma religião, é uma pessoa. Isso que é incrível. Que é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, Jesus é o caminho, Jesus é a própria verdade e a vida. Então essa vida que Jesus diz que ele ia nos dar, e uma vida em vida em abundância, era ele mesmo. O que ele quis dizer? Eu vou estar dentro de vocês. Essa vida vai estar dentro de vocês, que é o próprio Jesus Cristo dentro de nós, fazendo o nosso corpo o templo dele, templo do Espírito de Deus. Que é essa vida que nós vamos ter em abundância. A vida em abundância é o Espírito de Deus dentro de nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que nós estamos aprendendo aqui? Que ninguém pode chegar a Deus, ao Pai é Deus. Em Deus, se não for por Jesus, tá bom? Então, a única forma de se aproximar de Deus, de se achegar a Deus em oração, em busca, em clamor, é através de Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala assim, ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, não tem como chegar em Deus se não for por Jesus Cristo, tá bom?
Então Jesus é o caminho até Deus. Versículo 7. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Então o que ele quis dizer? Se nós conhecermos a Jesus, nós também vamos conhecer a Deus. Por quê? Porque Jesus quis dizer que se nós conhecermos Jesus, nós vamos também conhecer a Deus. O que isso significa? Nós já vamos ter essa resposta, tá bom? Aqui nas próprias Escrituras. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Ou seja, o que ele quis dizer? Que desde agora, ele diz assim, desde agora o conheceis e o tendes visto. E aí, o que aconteceu? Imagina Jesus Cristo falando, vocês conhecem a Deus. Se vocês me conhecessem, vocês iam conhecer a Deus. Ele diz assim, desde agora o conheceis, ou seja, vocês conhecem Deus. E vocês também o têm visto. Era isso que estava querendo dizer. E olha a resposta, olha a pergunta incrível. Como a Bíblia foi estruturada, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E olha o que o Espírito Santo fez questão de expor. Olha o que Filipe disse, que é um dos seguidores de Jesus, um dos apóstolos. Seguinte, replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Então Jesus estava falando de Deus, que eles já tinham visto a Deus, e ele, incrédulo, falou, Senhor, me mostra, eu quero ver Deus. E aí isso bastou pra gente, é só isso que nós queremos. Nós queremos ver uma prova, eu quero ver Deus. Nos mostra Deus. E olha o que Jesus falou. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido. Ou seja, ele queria conhecer a Deus, ele queria ver Deus, saber quem Deus é. Que Jesus mostrasse para ele Deus. E o que ele falou? Filipe, eu estou tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Vocês estão entendendo para onde o Espírito Santo está levando todo esse entendimento bíblico para Jesus Cristo? Ou seja, perguntar, o Filipe diz, eu quero saber, mostra-me Deus. Jesus dá a entender, tu queres conhecer Deus? Eu estou aqui diante de ti. Ou seja, Jesus Cristo é Deus. Esse é um dos grandes ensinamentos que nós temos aqui nesse versículo. Jesus Cristo é o próprio Deus. Se eu quiser conhecer o Pai, é só conhecer o Filho. Se você chegar a Deus, eu quero te conhecer. Deus vai pegar e vai te mostrar Jesus Cristo e falar, tá aqui. Se tu conheceres Jesus, tu vai me conhecer. Ah, Senhor, mas eu quero orar, eu quero ter comunhão com o Senhor, eu quero conhecer o Senhor, eu quero me achegar mais ao Senhor. E ele vai falar, tá aqui Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho que leva a Deus. Então, a resposta para as nossas perguntas é Jesus Cristo. Então, replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, que é Deus, mostra-nos Deus. Isso nos basta. E disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. E aí ele sela tudo que nós acabamos de falar, tudo que eu acabei de falar, ele sela aqui. Quem vê a Jesus, vê a Deus. É isso que ele quis dizer. Quem conhece Jesus, passa a conhecer a Deus. Quem se aproxima de Jesus, está se aproximando de Deus. Então Deus colocou Jesus e falou, pronto, agora eu quero que vocês vão até Ele. Qualquer coisa que vocês querem me adorar, está aqui. Está aqui, vão até Jesus. Eu adoro que vocês vão estar me adorando. Vocês querem dar glórias a mim? Está aqui, Jesus Cristo. Deem glórias a Ele que vocês vão estar dando glórias a mim. Vocês querem me adorar? Está aqui Jesus Cristo, eu adoro que vocês vão estar me adorando. Então Jesus Cristo é o caminho para Deus. É o caminho para Deus, tá bom? Então, se nós olharmos para Jesus Cristo, nós estamos olhando para o próprio Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. O que ele quis dizer é, está aqui, vocês estão me vendo. Quando vocês olham para mim, vocês estão vendo o próprio Deus, o Pai. Ou seja, Jesus Cristo, ele é Deus, e não só isso, ele é Deus, e por isso ele tem a essência de Deus dentro dele. Então, quando eles olhavam para Jesus, viam Deus. É isso que estava querendo dizer. Que Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Tá bom? E a Bíblia também considera ele filho de Deus, né? Porque ele veio de Deus. Mas ele é o próprio Deus. Próprio Deus. Então, quando eu olho para Jesus Cristo, eu olho e vejo Deus. Quando eu conheço Jesus Cristo, eu conheço Deus. Se eu quero me aproximar de Deus, o caminho para se aproximar de Deus é Jesus. Mas por que muitas pessoas rejeitam Jesus,
rejeitam a porta estreita, o caminho apertado, que é Jesus, nós aprendemos que é Jesus Cristo, para seguir o budismo, para seguir o judaísmo, para seguir o hinduísmo, seja lá o que for. Por quê? Porque quando eles olham e veem aquela porta estreita, apertada, eles sabem que é difícil. É muito difícil entrar para um campo, negar a si mesmo, matar sua carne. Enquanto tem outras religiões que falam que tu pode até ter várias esposas, várias mulheres, né? Então, o caminho até Deus é Jesus Cristo. E ele diz que esse caminho é um caminho estreito e apertado, que leva à vida eterna. Então, para você encontrar a verdadeira vida, é só em Jesus. Se você acha que as outras religiões, que essas religiões elas vão levar a pessoa até Deus, o Criador de todas as coisas, isso não é verdade. O único caminho que leva a esse Deus que fez os céus e a terra e criou tudo, que é, né, Deus com D maiúsculo, o único Deus, o verdadeiro Deus, é Jesus. Então Jesus é o caminho para se achegar a Deus. E quando nós estamos diante de Jesus Cristo, e entramos por esse caminho estreito, nós recebemos a vida, que é o Espírito Santo, para nos auxiliar durante essa caminhada, que é uma longa caminhada até a vida eterna. Mas nós já passamos, quando nós entramos pela porta estreita, nós já temos a vida dentro de nós, que é o próprio Espírito Santo. Ou seja, quando eu entro, quando eu recebo Jesus, quando eu entro, abandono um mundo de dentro de mim e entro, eu já estou recebendo essa vida dentro de mim, que é o Espírito de Deus. E essa força, esse Espírito, o Espírito de Deus, vai me dar força, vai me auxiliar, vai me dar condições de seguir em frente até a vinda de Jesus Cristo. Então, o que nós aprendemos hoje a respeito de Jesus? Que Jesus é a porta estreita, ou seja, é a única porta que leva até Deus. Então, todas as religiões, todos os deuses, todos, seja lá o que for, elas estão na porta larga. Se tu for seguir, está seguindo nessa porta larga. E a única porta que é estreita, e a única porta que leva a Deus, todas as outras portas vão levar à perdição. A única porta que leva a Deus é Jesus Cristo. É exatamente isso que a Bíblia diz, que as Escrituras diz, e esse é o ensinamento de Jesus Cristo para a gente. E existe vida nisso. E vida em abundância nessas palavras. Porque o próprio Espírito Santo testifica através dele, do próprio Deus, que é o Espírito Santo, habitando dentro de nós. E aí nos dá certeza de que essas palavras são verdadeiras, de que existe vida dentro delas, dentro dessas palavras. Então, Jesus, nós aprendemos que Jesus é o caminho, a porta, o caminho estreito, a porta estreita, ele é a verdade, nele não há mentira, e que ele é a vida, a própria vida. E também nós aprendemos que se eu olhar para Jesus Cristo, eu olho para Deus. Que se eu quiser conhecer a Deus, é só conhecer Jesus. Então, toda vez que eu quiser me chegar a Deus, ir para Deus, Deus vai nos direcionar a Jesus. Tá? Então, esse é o nosso aprendizado hoje a respeito de Jesus Cristo. E quem é que vai... E Deus, ele está lá, tá bom? Mas quem é que está aqui atuando no mundo para que nós venhamos crer em Jesus Cristo, nos direcionando a Jesus, nos dando a fé em Jesus? Quem é? É o Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que está agindo aqui na Terra, aqui dentro de nós, nos dando fé. Tá bom? É o Espírito de Deus. Jesus Cristo está lá com Deus, à direita dele. Mas quando a Bíblia diz que Jesus viria e habitaria conosco, é uma referência ao Espírito Santo, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. É uma trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando Jesus diz, eu e o Pai viremos e faremos morada convosco, em vocês, é uma referência ao Espírito Santo. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas um. Entenderam? Então, esse aqui é o nosso aprendizado de hoje a respeito de Jesus. Então, eu vou finalizar orando por vocês, tá bom? Por todos nós, né? Porque eu também preciso de oração. Então, eu oro daqui e vocês concordam daí. Porque quando vocês concordam, dizem amém, vocês estão selando. Vocês estão falando amém, eu quero, recebo, tá bom? É isso que significa o amém. Senhor Deus, eu peço que o Senhor venha nos abençoar, venha nos encher do Teu Espírito Santo, venha nos aproximar de Jesus Cristo. Senhor, venha guardar nossas almas, as nossas mentes, Senhor, nossas mãos, os nossos pés de pecar contra o Senhor. Venha nos guardar
Não permita que nós venhamos correr em direção ao pecado, aos prazeres terrenos, aos prazeres da carne, não. Porque nós aprendemos hoje que as pessoas que correm apressadamente para essas coisas, elas escolheram o caminho largo, espaçoso, entrar por aquela porta larga, aquele caminho espaçoso que leva à perdição, que é ladeira abaixo, Senhor. Então eu peço que o Senhor nos guarde desse caminho que a humanidade, a maioria das pessoas estão indo. E eu peço que o Senhor nos revele, Senhor, a tua porta estreita e o teu caminho apertado, Senhor, para que nós possamos ter a decisão de entrar por ele ou não. Porque poucas são as pessoas que vão ter essa revelação de Jesus. E eu acredito que menos ainda vão ser as pessoas que vão entrar. Mas eu peço que o Senhor nos dê, Senhor, nos dê essa oportunidade do teu Espírito nos revelar Jesus Cristo, nos dar certeza que Jesus é o Cristo, para que nós possamos escolher, decidir entrar por essa porta estreita e caminhar por esse caminho apertado que leva à vida eterna, Senhor. Porque sem o Senhor, nós aprendemos hoje que sem Jesus, que sem o Senhor, nós não vamos encontrar a vida, porque a vida não está no mundo. Porque quem segue, quem se entrega aos prazeres e à delícia do mundo, o resultado final é a perdição. Mas quem mata a sua carne, quem diz não para as paixões, os prazeres que o mundo oferece, as paixões e as vontades da carne, da natureza humana, essas pessoas, quando elas fazem isso por Cristo, é porque elas encontraram a porta estreita e decidiram entrar por ela, pelo caminho apertado e estreito que leva à vida eterna. E essas pessoas vão ser vivificadas, porque elas vão encontrar a verdadeira vida que também está em Cristo. E vão receber forças do Espírito Santo para seguir esse caminho. Então eu peço que o Senhor venha nos enxertar com esse Espírito, com essa força, Senhor, para que nós venhamos estar sempre fortes e firmes nos dias difíceis, que o Teu Espírito Santo venha nos sustentar, Senhor, venha nos colocar de pé, venha nos revigorar, porque o Senhor diz que quando nós somos fracos, é aí que nós nos tornamos fortes, porque é aí que o poder do Espírito Santo vem nos colocar de pé, vem nos encher, vem soprar dentro de nós. Então eu peço que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos ensine, nos guie, para que nós venhamos caminhar nessa verdade. Porque também o Senhor é a verdade, o Senhor é esse caminho. Então esse caminho que nós devemos caminhar é pela verdade. Nós devemos viver na verdade, falar a verdade e rejeitar a mentira. Porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Então eu peço que o Senhor Deus remova a mentira das nossas vidas, o engano. Nos guie, Senhor, nos ajude a seguir um caminho que nós não venhamos precisar mentir, mas que nós venhamos, que a mentira venha estar longe das nossas vidas. Senhor, eu peço que o Senhor nos faça um povo eleito, um povo de Deus, um povo que venha guardar a Tua verdade, que venha caminhar nos Teus caminhos e que venha, eu peço que o Senhor também venha remover o mundo das nossas vidas. Senhor, venha nos esquadrinhar e venha remover, venha nos ajudar, Senhor, para que todo mundo que existe dentro de nós venha a ser removido, para que nós possamos entrar por essa porta estreita e um dia estarmos limpos, com as vestes lavadas diante de Jesus Cristo, porque só vai estar com Cristo. Jesus só vai aceitar as noivas que estiverem com as vestes sem manchas, imaculadas, lavadas pelo sangue de Jesus Cristo, derramado lá na cruz. Então nós precisamos remover o mundo de dentro de nós. Eu peço que o Senhor nos ajude, Senhor. Nos enchermos mais de Deus, mais da palavra, mais de tudo aquilo que está relacionado a Deus. Nos esvaziarmos mais de tudo aquilo que está relacionado ao mundo, às coisas da carne, aos sentimentalismos que a carne gera. Então eu peço que o Senhor nos ajude a sermos irrepreensíveis diante de Jesus Cristo e na vinda e quando Jesus Cristo vier. Peço que o Senhor nos guarde, nos perdoe, nos proteja, nos ilumine, nos ensine mais a respeito de Deus e que o Senhor esteja conosco, dentro de nós, em comunhão conosco, através do Teu Espírito Santo, através dessa fé que o Espírito Santo nos dá em Jesus Cristo, e que nós venhamos tomar a decisão mais importante das nossas vidas e a mais prudente, que é entrar pela porta estreita. Porque poucas pessoas vão ter essa atitude de entrar pela porta estreita. Poucas. Mas essas pessoas vão encontrar a verdadeira vida, que não está no mundo, mas que está escondida em Jesus Cristo. Senhor, então eu peço que o Senhor nos guarde, nos abençoe, nos ilumine, esteja conosco para sempre. Senhor, nos livrando de todo o mal, de todo o perigo, de todo tipo de doença, enfermidade. Peço que o Senhor desfaça qualquer tipo de obra satânica do inimigo que um dia tenha sido feito contra nossas vidas, Senhor. Eu peço que o Senhor venha nos revigorar, nos colocar de pé
e nos tornar inabaláveis na fé diante desse mundo caído, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor guarde a todos nós, proteja a todos nós, e que o teu anjo esteja acampado 24 horas por dia ao nosso redor, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.